Mais um programa Café com Livros, sempre um bom café, a minha xícara nova, tá aqui. E hoje eu quero falar de uma obra do meu grande amigo, professor Mamed de Catalão, Goiás, escreveu essa obra aqui, ó, Quem Matou Oripão. É uma obra muito interessante, fala de amantes, política, festas e morte. Uma capa muito bem feita pela Universidade Estadual de Goiás. Fala um pouquinho da história realmente de Catalão, especialmente Catalão de 1996, quando tínhamos inclusive a disputa da prefeitura municipal entre a Lei Margon e Eurípedes Pereira. Um período onde o Eurípedes Pereira já havia sido prefeito em outra ocasião e estava disputando ali aquele processo eleitoral com o então prefeito de Catalão, a Lei Margon. O fato é que houve um assassinato. Foi exatamente de Eurípedes Pereira, que despontava para retomar a prefeitura municipal, e em torno disso gerou-se aí um mistério que rondou toda a cidade de Catalão, que é ali uma cidade próxima, ao lado de 3 ranchos. Eu que tive a honra, né, e o prazer de morar em Catalão, justamente nesse período, em 1996, e para mim a alegria, aquilo que eu vivia na cidade, transformou-se nessa obra belíssima aqui do professor Mamed Leão, professor que é formado em História pela Universidade Federal de Goiás, e como professor de História, ele também trabalhou na Universidade Estadual de Goiás, ele também é jornalista, é um grande jornalista, né? Diga-se de passagem, um dos melhores aí que nós temos pelo estado de Goiás. E então eu recomendo essa obra, Quem Matou Oripão, obra pela Universidade Estadual de Goiás, do professor Mamed Leão. Tenho certeza que vai ser uma obra bem interessante. Então adquira aí esse livro, que eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender, tá bom? Vai falar sobre assassinatos, sobre dúvidas, sobre mistérios que rondaram a cidade de Catalão naquele período. Vamos lá? Hoje o nosso tema é administração pública federal. A administração pública federal possui princípios esses constitucionais, que a administração precisa observar. Esses princípios estão lá no artigo 37 até o artigo 41 da nossa Constituição Federal. São princípios da administração pública, o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade e da eficiência. Esses princípios que são previstos constitucionalmente, eles regem a atuação do administrador, do gestor, dentro das suas funções públicas e principalmente para o interesse público. O princípio da legalidade diz o seguinte: o administrador não pode agir ou deixar de agir senão em virtude da lei. E o princípio da legalidade para a administração pública fala que o fazer precisa acontecer caso a lei permita. Agora, quando a gente fala do particular, é fazer tudo aquilo, quando se trata do individual, do particular, é a permissão de se fazer tudo aquilo desde que a lei não proíba. Então tá aí um pouquinho sobre o princípio da legalidade. O princípio da impessoalidade é aquele princípio que diz o seguinte, que toda ação do administrador não pode se pautar por favorecimentos pessoais, por interesses partidários, mas para atingir o bem comum, o interesse público. Já o princípio da moralidade está ligado diretamente à ética, à honestidade e ao comportamento de conduta, que é ligado também à probidade. A partir dele, nós temos também a lei de improbidade administrativa.
A lei de improbidade administrativa vem para não permitir que o agente público haja de forma desonesta e possui sanções. As sanções é a suspensão, a perda dos direitos políticos, a perda da função pública, indisponibilidade dos bens e até mesmo o ressarcimento ao erário público. Já o princípio da publicidade é o princípio que obriga todas as ações administrativas a serem transparentes e que possuem acesso público. Esse é o princípio de dar publicidade a todos os atos, é a divulgação ampla dos atos praticados na administração pública. O princípio da eficiência faz com que todas as ações, os atos do administrador, da administração pública, venham a ser eficientes junto à população, com presteza, perfeição e rendimento. Agora, vamos falar da administração pública direta, que é a administração federal, que é do âmbito estadual, do Distrito Federal e municipal. Já a administração pública indireta abarca as autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas. Pessoal, não integram a administração pública, mas prestam serviços. Exemplos como SESI, SENAC, SENAI, as organizações não governamentais, as chamadas ONGs. Na administração pública federal, nós temos a figura do servidor público, que é uma pessoa física que presta serviços à administração direta, indireta, para o interesse comum, interesse público, e que possui aí um vínculo empregatício. Esse servidor público, ele é empossado do cargo mediante a concurso público, concurso e nomeação. Ele possui e garante aí estabilidade de 3 anos, depois de uma avaliação de desempenho. Porém, também, esse mesmo servidor público pode sofrer perda dessa sua estabilidade. A estabilidade é a garantia do servidor de não perder o seu emprego público, as suas funções em cargo público. Como é que ele pode perder? Ele pode perder essa estabilidade por meio de um processo transitado, uma sentença transitada em julgado, e por meio também de um processo administrativo, PAD, desde que garanta a ele o contraditório, a ampla defesa, também por meio da avaliação de desempenho, caso ele não consiga atingir o mínimo necessário para isso, e por fim, não tão comum por aí, quando tem excesso de despesas. Então, o excesso de despesas pode fazer com que haja também a perda das funções públicas. Os militares têm um regime especial e diferenciado. Está previsto na Emenda Constitucional 101 de 2019, que diz o seguinte: os militares podem acumular cargos na saúde e na educação. Agora, sobre a estrutura organizacional do Estado, ou melhor, da administração pública, nós vamos ver que ela está prevista no Decreto 200 de 1967. E ela se divide em Estado, povo, território, soberania. O Estado é o ente que detém direitos e que possui povo, território e soberania. O povo é o conjunto de indivíduos que se liga juridicamente a esse Estado. O Estado, por sua vez, tem o princípio do povo, porque tudo provém do povo, né? Isso está previsto também da Constituição Federal. Já o território é a área física, o espaço geográfico no qual o Estado vai exercer a sua soberania. Por fim, a soberania é que o Estado detém o poder de regular o seu próprio fundamento. Aí nós temos o seguinte:
Estado, então, é igual a povo, mais território, mais soberania. Para tudo isso, para essa função, nós temos, então, a presença do governo. O governo é a expressão política de comando, iniciativa pública e fixação de objetivos do Estado e da manutenção da ordem jurídica. A administração pública, ela se divide em órgãos, pessoas jurídicas, agentes públicos que praticam funções administrativas. As funções administrativas são subdivididas em 3 grupos. Fomento, que é a atividade incentivadora do desenvolvimento dos entes e pessoas que exercem as funções de utilidade de interesse público. Mas temos também a polícia administrativa e o próprio serviço público. Esses princípios da administração pública são regras condensatórias de valores fundamentais de um sistema. Possui 2 funções: a função hermenêutica, que é aquela função amplamente responsável por explicar ou explicitar o conteúdo dos demais parâmetros legais nos casos de apresentarem aí alguma obscuridade nos atos de tutela. Então essa é a hermenêutica. E nós temos a integrativa, que é aquela de cumprir a tarefa de suprir as lacunas legais. Então a hermenêutica, ela vem com um embasamento mais de explicação, de observação, de interpretação. Enquanto que a integrativa, o nome diz, é para integrar, é para ocupar uma lacuna de tutela legal. Tá bom? Bom, essa foi então a primeira parte sobre administração pública. No próximo vídeo, vamos falar um pouquinho mais dos temas que estão ligados a esse conceito tão importante que é a administração pública, um tema tão relevante e que também tem nos ajudado aí para os nossos estudos. Não deixem de adquirir o livro Quem Matou Ouripão e continue aí me acompanhando em Café com Livros. Até a próxima, pessoal!